independente da idade gestacional. Prestem atenção nisso aqui, porque às vezes eu boto muito exemplo na prova e a pessoa então presta atenção de que isso aqui tem que acontecer no início do trabalho de parto. Tá? Ela pode romper sem estar em trabalho de parto. Então, no pré-termo, ela pode ocorrer antes de 37 semanas, tá? Em torno de 2 a 3%, tem o maior risco. Hoje no Brasil é uma das maiores causas de parto prematuro, é a ruptura prematura da hemorragia, e ela é mais frequente depois de 37 semanas, tá? Gira em torno de 7 a 8%, e tem o menor risco porque o bebê já está a termo, tá? Acima de 37. Ocorre não tão, é muito comum, aí é 1 para cada 20 gravidez, então acontece muito frequentemente. E como complicação a gente tem, na maioria das vezes, parto prematuro. Rompeu a bolsa, 2, 3 dias no máximo, a criança começa a ter contração, o paciente trabalha de parto. 30 a 40% vai evoluir para parto prematuro. Infecção intraamniótica, porque a bolsa também protege, para que as bactérias não fiquem lá naquele espaço. Na hora que ela rompe, a bactéria solta. Se a mulher tiver infecção vaginal, maior a possibilidade dessas infecções subir, né, de forma ascendente. Pode levar a descolamento prematuro do placenta e todas as complicações relacionadas à prematuridade. O prognóstico vai variar de acordo com a idade da gravidez e a presença ou não de complicações. 50% das pacientes vão entrar em trabalho de parto 24 horas após a ruptura prematura da hemorragia. Então você vai esperar, em alguns casos você espera, para ver se ela vai evoluir para trabalho de parto ou não. A não ser que a quantidade seja muito grande. Então lá no interior do Amazonas, aí a quantidade de água vem de uma vez só, você não tem ultrassom. Aí você vai ficar esperando. Às vezes não, se você tem jeito de saber que o bebê está com 37, 38 semanas, é melhor interromper a gravidez, porque você pode estar dando espaço para que as bactérias comecem a descender na cavidade. Tá? E 95%, quer dizer, quase todos os pacientes, não é muito alto, vai estar em trabalho de parto nos próximos 3 dias. Tá? Isso nem sempre acontece. Quando eu estava fazendo medicina, fazendo consultório aqui em Manaus, eu comecei a fazer consultório, a minha primeira paciente rompeu a bolsa dia 31 de dezembro. E a data provável do parto dela era para começo de abril. Naquela época, a gente tinha mal uma ultrassom aqui em Manaus, que o George, que era um colega nosso, que trouxe a ultrassom para Manaus e fazia ultrassonografia, tinha muito pouco recurso. Naquela época a gente não media a ILA, não falava nada disso. Só dava para ver se o bebê estava batendo o coração, se a quantidade de líquido era suficiente, né? E se o coração estava tudo direitinho, era só o que dava para ver. Dava para ver se a placenta estava normal. Era o que dava para ver. E a gente deixou essa paciente, ela não estava em Manaus, ela estava fora de Manaus, foi passar o ano novo fora, rompeu a bolsa no final de dezembro. E aí eu falei para ela ficar em observação, 10 dias depois ela veio para cá. Não toquei, passei no espectro, estava realmente uma gotinha pingando. Tá? E assim a gente resolveu botar ela em casa, ela ficou em casa, em observação, e eu fui acompanhando durante a evolução da gravidez. Janeiro, fevereiro, março. Dia 25 de março, a gente fez uma ultrassom e estava com alteração na placenta, você ainda estava madura. Né? E eu peguei e disse, não, agora a gente vai ter que tirar o bebê, vamos tirar. O menino nasceu normal, só que me convidou para o casamento dele alguns anos atrás, nos Estados Unidos, ele fora lá. Mas hoje ninguém faz mais isso, né? Hoje o pessoal já diz o seguinte, rompeu a bolsa e interna o paciente, tá? Mudou totalmente a conduta. Ele manda ficar em casa. Então, a etiologia da rotura, ela pode ser espontânea, mas ela pode ser também iatrogênica. Então, você pode fazer algum movimento brusco e romper a bolsa, né? Você passa o espectro com força, sem querer, você vai romper a bolsa. Você pode, no toque,
Se o colo estiver um pouco aberto, você pode tocar, insistir no toque e romper a bolsa. Então é uma forma iatrogênica. Tá? Decorre de procedimento invasivo também, como a aminocentese, circlagem, vou falar em circlagem, tá? Ou cerclagem. Da paciente tem uma incompetência em estímulo cervical, você vai e passa uma agulha com uma fita, dá 4 pontos e amarra. Tá? Quando está perto do parto, você solta para o bebê nascer. Às vezes, quando o pessoal passa a agulha, ele entra e pega a bolsa. Tá? Um dia desse aconteceu isso, ano passado, aqui na maternidade uma maternidade grande de Manaus, a colega passou, não percebeu e a paciente no dia seguinte começou a evoluir. O resultado era em 3 dias, ela faz sepsia, tá? Porque ela fez uma infecção violenta. Normalmente essas bactérias já estão na vagina, né? Você sabe que tem uma quantidade de colonização ali. É quando rompe a bolsa, está amarrado e a bactéria solta. Complicou, teve que soltar os pontos, teve que tirar o bebê de tapar. Oi? Mas ela não morreu, não? Pode falar? A causa iatrogênica é mais comum? Espontânea ou não? Não, mais comum é espontânea, causada por infecções, às vezes vaginais. Tá? Mulher que tem infecções vaginais, ela tem uma possibilidade maior de evoluir para uma infecção e levar a ruptura da bolsa. Tá? Pode fazer? Pode. Espontâneo tem causas multivariadas. Acho que vai estar escrito aqui. 3 grupos principais. De aumento da pressão intrauterina. Exemplo. Uma polidramidia, por exemplo, é um aumento da pressão. Vai aumentar a pressão. A quantidade de líquido vai romper a bolsa. Tá? Fraqueza do colo, por exemplo, incompetência em estímulo cervical, o colo está amolecido, é frágil, a bolsa se protusa e ali ela rompe. Tá? E alteração da própria membrana. E um dos principais são os processos infecciosos ou inflamatórios. Vagina contaminada e aí as bactérias vão subir. Então, outros fatores de risco. A gente tem colo curto, inserção baixa da placenta, primeiro falar que a placenta pode se inserir ali embaixo. Quem fuma, baixo nível socioeconômico, às vezes está relacionado isso, baixo nível socioeconômico com a deficiência nutricional, que a paciente não come, logicamente não comendo, ela vai ter uma imunidade baixa. Né? Reduzido o índice de massa corporal, infecção urinária, que a colega já falou, uso de drogas ilícitas, pode levar isso. Bem, vamos falar das infecções. Todas essas bactérias, elas podem crescer no meio vaginal e facilitar a extensão dessas bactérias, pegando a bolsa ali e daqui a pouco rompe a bolsa. Tá? A gente tem que ter um cuidado especial com o Streptococcus do grupo B, que é um germe altamente perigoso. Se você não tratar, ele vai desencadear um processo infeccioso e vai levar à prematuridade desses pacientes. Fisiopatologia funciona assim: tem um processo infeccioso que leva a um processo inflamatório, aumenta a apoptose, sabe o que é a apoptose, né? Que é as células que vão sendo jogadas fora, produção de protease, produção de colagenase, e aí vai alterar o tecido da membrana e vai levar à ruptura da membrana. Uma das complicações principais na mãe é a corioamnioniite. O que é corioamnioniite? É a infecção daquele espaço onde está a bolsa e está o líquido. A bactéria sobe, vai causar um processo infeccioso e vai levar a endometrite, vai levar a uma bacteremia e vai levar a septicemia. O paciente vai evoluir para isso. Fetal. Se você tiver, eu já falei na boca, na oligomegalia, se você tiver a ruptura da bolsa antes de 20 semanas, tá? Aí você tem um aumento da possibilidade de ter hipoplasia pulmonar, tá? Que é comum quando acontece essa ruptura da bolsa antes de 20 semanas. Prematuridade e infecção neonatal. Esse bebê vai nascer antes da hora, vai nascer prematuro e vai, às vezes já vem também trazendo junto com ele a infecção que levou à ruptura da bolsa. Já vem acompanhada das bactérias ali. Tá?
ela pode evoluir para oligodramia e causar deformidade. E aí o bebê fica sem líquido, por causa da oligodramia. A face fica característica, ela fica achatada, porque ela vai colar na parede da membrana. Tá? A orelha pode dobrar, o nariz pode ficar achatado, você ficar com o nariz colado na parede. A pele pode enrugar, pode dar percurso, pode dar uma série de alterações, porque a quantidade de redução de líquido vai facilitar a colagem do bebê na parede da membrana. Como é que faz o diagnóstico disso aí? História clínica, quase sempre o paciente chega dizendo que perdeu água. Tá? Às vezes pode confundir com secreção vaginal. O paciente está com corrimento e aí você confunde. Mas você, quando passa o espelho, dá para saber, você enxuga um pouquinho com uma gás, você vai ver que está pingando água dentro. A água do líquido amniótico é um líquido claro, bem característico, não é com corrimento amarelado, com corrimento branco. Tá? Então tem a história aqui que ela diz, quase sempre, que ela estava deitada, eu fui andar, molhou a roupa íntima dela, e às vezes quando é muita quantidade, molha também a perna. Tá? Aí você não tem dúvida, clinicamente ela perdeu água. Tá? Aí você vai para o exame físico, os testes laboratoriais. Bem, anamnese, história da perda, em grande quantidade, aí vai confirmar. O exame físico, se observa o líquido pelo genital, o espelho pubiano fica umedecido, pode correr pela perna, e na mobilização do feto pelo abdômen você vai ver sair. Exemplo, você faz um rechaço, você pega e empurra o bebê para cima, na hora que você empurra para cima a água vai sair. Tá? Então vai sair água. Tá? Você vai perceber isso no especular ou às vezes no próprio toque. No próprio toque não, que você vai evitar. Na própria manipulação que você está pegando a paciente, você vê a quantidade, a água já saindo ali pela vagina. Dependendo do tamanho da ruptura. Então você vai evitar toque. Diagnóstico laboratorial. A gente tem uma série de mecanismos aí para você confirmar que aquilo ali é um líquido, que você pode confundir com a secreção da paciente, tá? Às vezes até com a urina. O paciente tem perda urinária, uma multípla, por exemplo, perde urina e você pode achar que aquele ali, a perda da urina dela é líquido amniótico, né? Mas não é. Então você usa o papel de nitrazina, que é uma medida do pH. pH normal é de 3,8 a 4,5, e aqui ele vai estar aumentado. O líquido é alcalino, vai para 7,1 a 7,3. Tá? O pH é de 6 sugere a presença do líquido amniótico, e o papel, que é claro, vai ficar com um tom azulado. Isso tem o nome de papel de nitrazina, ou o exame que altera a cor para a tonalidade azul. Tá? Faz teste, um outro teste aí, vocês gravaram. Teste do fenol. Tá? Secreção vaginal em gás adicionada a uma substância, fenolftaleína, que ela fica rosa aqui. Você vai colocar uma substância e ela fica rosa. Tá? Aí confirma a presença do líquido amniótico, só que tem muito falso positivo. Pode ser ou não. Teste da cristalização. Você pega um pouquinho da secreção vaginal, coloca numa lâmina, tá? Coloca numa lâmina e após deixar ela ficar seca, você vai olhar no microscópio e vai aparecer lá uns cristais, parece um formato de samambaia. Isso aí você faz no consultório se tiver um microscópio, uma lâmina, e você pode o material e faz o exame. Teste do azul de Nilo. Aplica-se sulfato do azul de Nilo a 1% sobre uma lâmina de esfregaço vaginal. E o teste é positivo quando evidencia células fetais orangiófilas que passam a ter uma coloração amarelo-alaranjada. Tá? Esse teste de fácil execução tem sensibilidade de até 98,5 quando utilizado no terceiro trimestre da gravidez. Tá? Eu já passei alguns testes para vocês. Azul do Nilo. Guardou aí? Teste do fenol, teste da cristalização, papel de nitrazina. Bem, para facilitar a vida de todo mundo, os laboratórios já criaram testes prontos, tá? Que não tem muita dificuldade de interpretação. Tá? Eles já são testes monocromáticos, né? Que foram introduzidos recentemente, ele tem alta sensibilidade e especificidade.
o nível da concentração da proteína é 100 a 1000 vezes maior no líquido amniótico do que no plasma, e aí ele dando um resultado positivo, praticamente você confirma a gravidez. Só que são exames caros, você tem que comprar para ter disponível para fazer o teste. Tá? Veja aqui, tem 25 testes. O médico teria que comprar para usar no consultório, ele teria que colocar lá 25, mas ele não vai ter, às vezes, uma quantidade de 25 pacientes rompendo o bolso. Né? Então acaba fazendo esse exame no laboratório. Aí você já pede um exame específico, imunocromático, solicita o exame imunocromático para avaliar se é perda de líquido ou não. Quase sempre, no geral, na maternidade não fazem. Você não encontra nenhuma maternidade pública fazendo esses testes, a não ser maternidade que seja de alta complexidade, que tenha, ou, por exemplo, hospital universitário, que o pessoal está fazendo pesquisa, e aí o pessoal compra para poder usar e confirmar. Mas, no geral, ninguém faz isso. Tá? Então, o povo vai muito para o ultrassom. Então, confirmando a ultrassom, estimando o peso e verificando o volume do líquido. Só que o líquido normal não vai afastar nem desafastar. Né? Porque você pega uma paciente que está com milha normal, tá, de 10, por exemplo, milha normal. Tá? E aí você vai fazer a ultrassom, deu 9, perdeu o líquido, vai. Na ultrassom não dá para tu dizer que ela perdeu o líquido. A não ser que você faça sequencialmente e ela esteja perdendo cada dia um pouquinho. Né? O que quase sempre não acontece. Se eu perguntar de vocês se o líquido amniótico normal vai confirmar ou vai afastar a doença, não. Okay? Afastando outros, se for infecção, o diagnóstico de cólera e pneumonite se baseia na presença de um critério maior. Febre maior de 37 graus, pelo menos 2 dos seguintes sinais. Exemplo, chegou uma paciente que era linfoma que perdeu água, escorreu pela perna, está com a roupa íntima saindo líquido, molhando, tá? Então, e está com febre. Se ela tiver com febre, você vai ver isso aqui. Tá? Se ela tiver com taquicardia, quase sempre a pessoa com febre vai ter uma taquicardia, pulso no oxigênio. Se o bebê tiver acelerado, tá? Se o útero estiver irritado, você tocar já está doendo. Se ela tiver secreção purulenta saindo pelo colo, ou se tiver uma leucocitose acima de 15.000, você fecha o diagnóstico de coreamniolite. A gente vai falar depois no final. Coreamniolite é igual a retirada do bebê. Não se deixa o bebê com coreamniolite. Tá? Tem que tirar o bebê. Tá? Fácil aí. Critérios para confirmar coreamniolite, quesito de prova. Febre acima de 37, taquicardia materna acima de 100, taquicardia fetal acima de 160, uma morte de 120 a 160, então ele está acima. Útero irritável, secreção purulenta ou leucocitose. Tá? Pelo menos 2 desses 4 critérios. 2. O que fazer? A monitorização contínua das condições maternas e fetais é crucial. Então você vai ver a frequência cardíaca fetal, você vai ver os sinais vitais maternos e você vai avaliar a presença de sinais de trabalho de parto, a vantagem da infecção. Então, essa é a tua avaliação como obstetra. Você tem que fazer isso. Tá? Rompeu a bolsa, confirmou, então precisamos saber se o feto está bem ou não está. Tá? Como é que está a mãe? Ela está ou não está em trabalho de parto? Ela tem ou não tem infecção? Então isso é importante, você definir isso. Baseado nisso, a gente vai ter uma conduta conservadora, que vai levar a gravidez para frente, como eu fiz há 40 anos atrás, ou eu vou fazer uma conduta intervencionista. Tá? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, quais são as condutas que são recomendadas hoje? Toda paciente que rompeu a bolsa, confirmou que rompeu a bolsa, obrigatoriamente ela tem que internar. Tá? Não dá para ficar em casa. Conduta número 1, internar a paciente. Não pode fazer tratamento em casa. Tá? Hospitalizar a paciente. Dentro do hospital, repouso, monitorização dos sinais clínicos, e fazer exame de laboratório para afastar a infecção.
Tá? E controlar a vitalidade do feto. Você tem que fazer isso. Aí nós vamos para as condutas. A conduta depende da idade da gravidez. Então, para cada idade da gravidez, a gente tem uma conduta diferente. Exemplo, começando. Gestação menor que 24 semanas. Já falei para vocês que o prognóstico é sombrio, né? Abaixo de 24 semanas, o paciente está com 20 semanas, rompeu a bolsa, o que a gente vai fazer? Bem, a gente tem baixa taxa de sucesso na conduta conservadora, associada a um risco elevado dela pegar uma infecção, né? Do neném morrer e ela ter uma lesão neurológica grave do bebê. Até que ponto a gente vai intervir ou não? Se a gente considerar a sobrevivência neonatal sem complicações graves, aí em média de 16% se ela tiver menor que 26 semanas, por causa das condições de recuperação desse bebê. Se você tiver uma boa UTI neonatal, hoje os bebês com 26 semanas saem bem. Com 24, em alguns locais conseguem sair, mas não é assim o geralzão. Em todas as maternidades vai sair, no interior vai sair, não vai sair. O bebê tem alta chance de morrer. Tá? Então, menor que 23 semanas, a sobrevivência é de 17%, sem abordar a complicação neurológica. Então, bebê europeu, abaixo de 23 semanas, é muito complicado. Aí você tem que conversar com a família para dizer para ela todos os riscos. Você vai deixar ali qualquer sinal de infecção, vai ter que dar um perda. Então, menor que 24 semanas tem que tirar o bebê, é? Não. Baixa taxa de sucesso. A sucesso. gente tem pouca taxa de sucesso. Tá? Hoje em dia você vai ter que conversar com a família. Vai chegar e fazer isso aqui, ó. Individualizar a conduta, expor risco, ouvir o que eles querem. Tá? A gente já fica sabendo que a possibilidade de salvar esse bebê é baixa. De salvar é baixa. Abaixo de 24 é. Tá? E também se deixar. Bebê com 20 semanas rompeu, já vai avisando para a família que o risco é muito elevado, vai levar a gravidez para frente. Tá? Hoje em dia já está podendo tirar o menino, fazendo infanticídio já. Tem gente que já mete a agulha de bebê, mata os bebês. Né? Mas a nossa conduta como obstetra é observar. Tá? A gente vai observar, vai falar o risco para a família, tá? E vamos tentar evoluir dentro do hospital. Eu acho que ninguém vai fazer espontaneamente uma retirada desse bebê vivo. Tá? Quase sempre, a maioria dos obstetras se recusa a interromper a gravidez, a não ser que a família manifeste realmente o desejo. Ok? Mas as possibilidades são ruins abaixo de 24 semanas se não tiver uma boa UTI neonatal. Professor, essa gestante ela vai se beneficiar de corticoterapia? A gente vai já falar de corticoterapia. Tá? Bem, a conduta conservadora em gestação menor que 36 semanas. Tá? Feito o diagnóstico, realizando com a cultura do conteúdo vaginal e perianal para estreptococo grupo B, você tem que buscar logo, saber se ela tem infecção de estreptococo ou não. Tá? Antibiótico profilaxia 48 horas. Há quem ainda resiste a essa conduta. Tem um grupo de profissionais que acham que não deveria fazer antibiótico em todo mundo, porque às vezes você pode, a paciente está sem infecção, você dá um antibiótico, mata os germes que estão fazendo a defesa e vai crescer os outros. Mas é uma conduta que pode ser feita. Antibiótico por 48 horas, depois você suspende. Tá? Controlar sinais clínicos e laboratoriais, fazer cardiopulmonografia, perfil biofísico e ultrassom. Toda gravidez, menos de 36 semanas, por quê? Menos de 36 semanas o bebê ainda não está maduro, né? Porque ele fica maduro com 37. Aí a tua pergunta: uso de corticoterapia. Tá? Entre 24, abaixo de 24 a gente não faz corticoide. Não vai fazer, porque 24 semanas a gente tem aquela questão: o que eu posso fazer corticoide com abaixo de 24 e a gente está estimulando a infecção. Mas se ela tiver 24 semanas até 34, essas 10 semanas aí, eu vou tentar melhorar as condições do pulmão do bebê.
corticoide, 2 doses de betametasona, 12 mg intramuscular a cada 24 horas por 2 dias, ou se não tiver dexametasona, 6 mg intramuscular de 12 em 12 também por 2 dias. Tá? Isso vai reduzir o risco de angústia respiratória, de hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante, sem aumentar o risco de infecção materna no neonatal. Tá? Então, o uso do corticoide ele é praticamente uma rotina entre 24 a 34 semanas. Tá? Gravidez a termo, rompeu a bolsa. Tu não tem que esperar mais, tá? Porque o bebê já está em condições. Mas se você deixar ele lá, o risco dele pegar uma infecção é maior do que tirar o bebê já com um pulmão bom para ele evoluir. Então, 37 semanas, a gente vai interromper a gravidez, tá? Se ela tiver maior que 37 semanas, igual ou maior, aí você tira o bebê. Okay? Você pode fazer indução no parto com ocitocina ou pode fazer também com misoprostol. Vai diminuir a incidência de infecção materna. Uma tabelinha de uso de misoprostol para estimular o parto, uma dose baixa de 25 mg você vai fazer e ele vai estimular as contrações naturalmente. Depois você tira e a própria gravidez vai evoluir para um parto normal. Tá? Ou então você vai para a cesárea de imediato. Tá? Reduz a incidência de infecção neonatal, o uso de antibióticos pelo recém-nascido e a admissão numa CPI neonatal ou uma UTI neonatal. Uma impossibilidade de indução, exemplo, de impossibilidade de indução. O paciente teve 2 cesáreas anteriores. Aí você não vai meter ocitocina na paciente nem misoprostol. Você pode gerar um rompimento desse útero. Então você vai fazer uma cesárea direta. E a colimionite é um caso que o paciente já apresenta um quadro infeccioso. Deu infecção, rompeu a bolsa, as bactérias subiram, causaram colimionite. Tá? Você fez aquela avaliação, o paciente está fazendo febre, o paciente está com leucocitose, está saindo secreção purulenta, o bebê está acelerado, a mãe está acelerada, confirmou o diagnóstico, você tem que tirar o bebê. Tá? E às vezes é complicado, você tira o bebê e entra com antibiótico para fazer uma boa cobertura. Tá? Quase sempre a gente entra com esquema tríplice ou esquema duplo com gentamicina e clinda, ou metronidazol, ceftriaxona e gentamicina. A gente tenta cobrir todas as bactérias que possam estar causando a colimionite. A colimionite mata o bebê e mata a mãe. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial nesses casos. Acho que era isso. Deve ser feita a operação cesárea nessas condições sempre que possível. E aí? Na cabeça de vocês está tudo achando que ia operar todo mundo, né? Mas a paciente está infectada. Então, se ela puder ter parto normal, melhor do que ter cesárea. Em qualquer idade gestacional? Não, estou falando aqui da colimionite. Pois é, na colo. Em qualquer idade gestacional. Lógico. Tá? Se puder sair por baixo, melhor do que fazer cesárea, porque você vai levar também infecção de parede e tudo. Se for possível, se não for, opera e faz uma boa cobertura de antibiótico nessas condições. Nem que seja naquele parto pelicado, nem que seja naquele pelicado que já não rompeu ainda. Né? Aí já rompeu, né? Agora a gente já tem infecção, o líquido já está tudo lá dentro, é infeccionado. Mas eu estou